A natureza nos mostra coisas que são muito interessantes e verdades universais. Uma das flores mais bonitas, quando a gente olha, que é a flor de lótus, poucas pessoas lembram que ela nasce do lodo. E é do lodo que ela pega suas forças para se transformar numa das flores mais bonitas que existem no planeta Terra. E existem pessoas que fizeram do lodo a flor mais bonita e hoje são norte para várias pessoas que estão também em seus lodos tentarem transformar tudo isso num jardim de flor. Eu estou falando de quem? Se Karnal é meu pai, como eu digo, hoje estou sendo recebido na casa de mamãe. Nada mais, nada menos que Monja Coen, mas já começo. Como a Monja Coen se define como ser humano hoje? A benção, antes de mais, a benção. Seja abençoada. Muitas bênçãos. Que bom que você esteve já com o papai. Já. E que a gente pode conversar um pouquinho do que somos nós. Exato. Primeira coisa, ser humano. Somos uma pessoa humana. Como dizia bípede nos textos antigos, um bípede. Um bípede. Né? Buda falava, bípede, a gente se esquece disso. Tão simples, né? Somos bípedes, 2 perninhas. Né? É a característica da humanidade. Então, me identificar com os outros e ser identificada como um ser humano, para mim, é o mais importante. E dentro, como seres humanos, nós fazemos escolhas. Às vezes não sou só eu escolhi desde pequenininha, mas onde que a vida vai nos levando e como é que a gente chega em ser quem somos agora. E o que somos agora também não é definitivo nem final, porque é um processo contínuo de transformação. Então é quase que o que a gente sempre ouve. Definir-se é limitar-se. É limitar-se, isso mesmo. Que você já não é a mesma de 5 segundos atrás. Isso. A gente tá vendo. Aguarde, tá só começando. As pessoas têm, assim como a gente estava falando antes de começar a gravar, a ideia de que você já nasceu monge. E esquece que existe uma história inteira. E eu acredito que, tanto quanto eu, as pessoas são muito curiosas de entender, antes de ser monge, como era a vida de Monja Coen. Então quero começar. Onde nasceu? Como foi a infância? Eu nasci em São Paulo. Minha mãe conta um episódio interessante, que no dia que ela foi à maternidade, naquela época não podia saber se era homem ou mulher, quem era, e ela disse que ela tinha um grampinho cor-de-rosa que caiu no chão, e ela estava com uma prima dela, que é a mãe dos mutantes, que é a Clarice Leite. A Clarice falou assim, deve ser menina, porque essa coisinha cor-de-rosa que caiu. Mas nisto, mais do que isto, minha mãe disse que estava no 3º, 4º andar, e ela olhou pela janela e viu uma religiosa passando, católica. Ela falou assim, nossa, acho que é menina mesmo. O que ela não esperava é que a menina ia ser monja, né? E quando eu nasci, foi fórceps, e eles deslocaram dos meus ombros. Nossa. Então, quando minha mãe me viu pela primeira vez, eu tinha um bracinho para cima e outro para baixo, que é a imagem de Buda ao nascer. Exato. Mas ninguém sabia disso, e nem ela imaginou isto. E disseram que eu ia ficar com uma deficiência e que precisavam trazer dos Estados Unidos um equipamento, que era todo de couro, para ver se fazia conexão, porque tinha desconectado o nervo. E minha mãe rezou para quem? O coração de Jesus. E disse que o dia que chegou o aparelho dos Estados Unidos e que tiraram o gesso, que tinha as ataduras que tinha, a mãozinha mexeu e ela ficou muito comovida, porque Jesus, o coração de Jesus, tinha dado o bracinho para mim. De volta. Né? Eu não fiquei deficiente. Então, começa já com um aperto, vamos dizer, com uma dificuldade. Com uma premonição, vamos dizer assim, mais ou menos, de minha mãe, que é uma monja passando, voando pela janela, não voaria nunca, né? Mas é uma imagem onírica que ela teve, e depois do fato também do bracinho para cima e para baixo. Mas até aí não sei nada de budismo, nunca me interessei por nada da Ásia, e fui uma criança muito brincalhona, eu brincava com os meninos da rua. Só tinha meninos da rua, era moleca. Então só tinha meninos da rua, a gente andava no muro, passeava de bicicleta, corria, brincava, fará tudo que o seu mestre mandar, faremos tudo. Mas brincadeiras assim. Gostava muito de brincar, de ter amigos. Eu nunca fui aluna excelente, mas nunca repeti de ano. Minha mãe gostava muito de estudar. Então, quando ela ia estudar, ela abria uma mesa e disse, agora vou estudar. Nossa, saía até saliva da boca. Era quase que um ritual. O ritual. Então, para nós, estudar era uma coisa gostosa, não era um sacrifício. Como eu disse, nunca fui primeira aluna, mas eu, para decorar alguma coisa, eu andava pela sala, ficar parada não dava. Era andando que eu ia memorizando. E assim foi. Fiz
estudei primeiro no Caetano de Campos, que era uma escola pública, que foi uma bênção. Minha mãe era educadora, ela trabalhava para o Ministério da Educação. Ela inspecionava os colégios para o Ministério. Se estavam ensinando direito, se os diretores estavam tomando nota de direito, era uma inspetora de educação, pedagogia. E é interessante porque quando ela foi fazer faculdade de filosofia, eu queria muito ficar no colinho dela, e ela me pediu para ler os livros para ela. E livros de antropologia. Com quantos anos isso? Isso eu tinha até uns 8 anos de idade, 9 anos, logo que eu aprendi a ler. Antes de aprender a ler, ela me ensinou 2 poemas. Ela era poetisa também e dava aulas de declamação, coisa antiga. Você lembra, né? Desses 2 poemas? Lembro, pedaços, trechos dele. Dá para declamar um pedaço? Um deles chamava O Moleque Bacurau. Era a história de um menino preto que é discriminado pelos meninos brancos, que não tem docinhos para comer e que vê os meninos brancos vieram numa cesta bonita de Paris. O moleque Bacurau, o pobre Beisola, veio dormindo no sangue dos escravos do cafundó da Angola. Baleiro, bala, chocolate, olha a cocada. Os meninos compram doces, Bacurau não compra nada, pois não tem nem um tostão. Xi, caiu do tabuleiro qualquer coisa, vamos ver, é rapadura. Zaça, apanha, leva a boca. Ai, meu Deus, que gostosura. E assim vai o poeminha, só que o menino morre. Nossa! Tuberculoso. E aí estão tirando o chapéu para ele, naquela época usava chapéu, né? Ele está descendo a ladeira numa caixa toda preta, estão tirando o chapéu para ele. E aí tem ele chegando ao céu. E a conversa continua discriminatória. Menino branquinho, já sei quem tu és. Vieste buscar. Agora não sou mais pretinho, sou branco também. Menino branquinho, me leva contigo, menino Jesus. Era o fim da poesia. Quer dizer, o preto que para ir no céu vira branco. Olha aí. Continua uma discriminação. Mas isso eu tinha 6 anos de idade. Então é uma coisa que ficou muito marcada, questões sociais. Minha mãe trabalhava fora, tinham pessoas que ajudavam na casa, e eu tinha muito essa questão da diferença, né? Às vezes, por exemplo, de uma sobremesa que vinha na mesa e a pessoa que fez a sobremesa não comia. E eu falava para minha mãe, Jesus não ensinou assim. Isso não é ensinamento de Jesus. E com 13 anos mais ou menos, eu disse, não vou mais à missa. Não faz sentido. Porque cresceu católica junto com a família. Cresci católica. Aí você falou, não faz mais sentido. Não faz sentido. Se vocês não fazem, Jesus faria isso? Para a pessoa que preparou o alimento, você daria um alimento diferente? Uma carne mais barata? Um doce que chega na mesa e não teria direito a comer? E aí eu falei, olha, eu não estou entendendo. Eu estudei em colégio de freiras. Eu falei, não vou mais à missa porque não faz sentido para mim. Na época era toda em latim também. Eu só gostava de it missa est, né? Que acabou a missa. Esse é o fim da missa, it missa est. Era o melhor pedaço. E eu notei que muitas pessoas iam à missa para... Era um desfile, né? Para mostrar os... Era um encontro social. O que hoje significa ir ao shopping ou a um bar era ir à missa. Exatamente. Então chegou uma época que eu falei, não ia mais. Você sempre foi observadora, assim, sobre o que aconteceu ao seu entorno desde pequena? Sim. Sempre tentando entender o que está acontecendo. Teve uma época que eu tive uma conversa com minha mãe, e eu estava muito brava com ela, nem sei porquê, e eu disse para ela, mas mamãe, como é que a gente pode ter tanta raiva da pessoa que a gente mais ama? Então comecei a lidar com emoções. O que é isto? Eu amo você, mas estou com uma raiva de você? Como é que isso acontece? E ela estudando antropologia, ou enfim, o que ela estava estudando, eu lendo os livros, tinha uma que era do matriarcado, que me impressionou muito, que eu nunca esqueci. Era na China, acredito que até hoje existem alguns matriarcados na África e na China, onde as mulheres escolhiam seus pares, elas casavam com os irmãos, inclusive, elas comandavam a sociedade, decidiam onde iam plantar as coisas, quem ia fazer o quê, e os homens serviam com muito respeito e muita dignidade, sem nenhum problema. Eu achei aquilo muito interessante. Ainda mais que minha mãe dizia assim, esse mundo é muito masculino. Os homens, tudo é permitido, as mulheres nada. Ela tinha se desquitado porque nem divórcio havia. Uau! E na hora que ela se desquita, ela perde todas as relações sociais que tinha. O meu pai, que tinha ido embora, que tinha arranjado uma outra esposa, continuou com as relações. E ela perdeu todas. Ela o nada, o isolamento. O isolamento. Então foi uma coisa difícil a gente para ir na escola. Ela queria pôr colégio de freiras, então
depois de ter estudado no Caetano de Campos, né, elas só aceitavam se fosse semi-interna, porque filhas de casais separados não são pessoas boas, né? São pessoas problemáticas. Então, já vem com uma marca em cima, né? Filha de casais desquitados não podem ficar soltas por aí. Vão dar problema. Tem que ficar interna. Mas foi interessante. Você é filha única? Não, tem minha irmã mais velha, 2 anos. Mais velha? É. Como era a relação de irmãs? Nós brincávamos e brigávamos muito. E a minha mãe dizia para a mais velha, não bata nela que é pequenininha. Então eu batia nela. E ela não batia em mim de volta. Você batia. Não pode bater? A mamãe falou, então agora eu provei. Qualquer coisa eu batia. Mas sempre juntas? Ela é muito diferente de você? Ela é tímida. Muito tímida. Quando chegavam pessoas em casa, eu ia abrir a porta, receber, e a mamãe dizia, declame, filhinha, venha declamar. E eu declamava, toda e minha irmã saia correndo, subia a escada, ia se esconder. Ela não gostava muito de gente. Ela era bem tímida. Era bem interessante. Ela se tornou médica, uma professora da Santa Casa durante muitos anos de reumatologia. E era interessante, quando eu ia numa das escolas que eu estive de freiras, né, o Colégio Sion, de manhã tinha missa. E aí eu começava a olhar para Nossa Senhora e falei para minha irmã, a Nossa Senhora mexeu. Eu vi ela mexer, eu vi a imagem mexeu. Ela disse, mexe para qualquer um que olhe fixo para uma imagem. Santinha do pau oco. Eu era chamada por ela de Santinha do pau oco. E é bem interessante, ela é uma mente bem científica, né? Então não racional. É racional, não fica criando fantasias que as coisas estão mexendo para você. Tive um sonho com Jesus e as freiras estavam tomando chazinho juntos e falei para a madre que cuidava da nossa sala de estudos, isso é um chamado. Você tomando chá com as freiras e Jesus, todo mundo rindo e feliz, é um chamado para a vida religiosa. E a clausura me seduzia muito. Por quê? Não sei, porque era proibido entrar, né? O que tem lá no lugar proibido? A menina observadora e rebelde de conhecer tudo, curiosa, queria saber como era. O que é lá dentro? Por que não pode entrar? O que acontece? Então era mais pela curiosidade do que... Bom, sei lá, tinha um chamado qualquer por ali. Mas eu sei que meu pai foi absolutamente contrário, de jeito nenhum, ser religiosa nunca, que coisa absurda, não vai de jeito nenhum, eu não permito. Eu falei, então tá bom, já que não pode ser, casei com 14 anos. Você casou com 14? Com 14 anos. Mas como foi o conhecer o marido, esse processo? Teve uma festa de uma amiga minha que era do Rio de Janeiro, que estava num prédio que até hoje existe na Higienópolis, chama Bretanha, tinha um bailinho. Eu fui para o bailinho e tinha esse moço que era muito bonito. Era 7 anos mais velho que eu, uma maravilha, né? Imagina, eu tinha 13, ele tinha 21, né? E ele se encantou por mim, eu me encantei também. Ele ia me buscar na escola de Jaguar, imagina que beleza. Mentira! Era um Jaguar antigo, não era dos novinhos, mas era um carro maravilhoso, todo de madeira aqui na frente. O que na época também era muito comum de meninas com mais de 18 anos namorarem com meninas mais novas, porque as meninas sempre foram mentalmente muito mais maduras do que as meninas. Desabrocha. Né, gente? Deixa pra lá. Desabrocha um pouquinho. Mas enfim... E aí ele ia te buscar de Jaguar? Ia me buscar de vez em quando meu pai não ia, ele estava lá e eu toda feliz, exibindo. Porque o que acontece? Eu tinha vindo de escola pública. Tá. A minha família não era tão rica quanto as meninas que frequentavam o Sion. O Sion era a elite financeira do Brasil, né? Então a mamãe, como ela era educadora, ela conseguiu uma vaga para nós. Imagino. Porque achou que nós estávamos muito molecas. Na escola pública, brincando, subindo nos muros e andando de bicicleta. Então, são modos, as meninas precisam ter modos. Então, vai no colégio de freira. E só que lá, o que aconteceu? As meninas estavam lá desde a pré-escola. Eu era de fora. E a de fora... A intrusa que não é aceita. Sentava mais para o fundo da classe. Tinha uma menina que pedia para eu fazer... Eu entrei na 2ª série, que seria do ginásio na época, mas só que a escola pública que eu estava era excelente. E o que eu aprendi no 1º ano na pública era a mesma coisa no 2º ano desta. Da particular. E era uma chatice, porque as aulas eu já sabia. Estou aqui para fazer tudo que eu já sei. De novo, pois então. E uma menina que sentava do meu lado pedia para eu fazer as provas para ela. Foi a única amiga que eu tive. Ela fazia a minha prova. Amiga de cola. Eu colava para ela, então ela foi minha amiga por um período, porque depois também não ficou mais. Meu Deus, eu até desci. Vou continuar abaixo mesmo, é o sinal.
Mas, aí teve uma prova de literatura na escola que cada um de nós escrevesse um texto. Certo. E eu ganhei o segundo lugar. Eu tinha 12, 13 anos nessa época, a primeira que ganhou já estava com 16 anos. E as minhas coleguinhas de classe disseram, mentira, não foi você que escreveu. Ah, tá. Eu falei, não, fui eu que escrevi. Então, quero ver, escreve alguma coisa aí. Ficaram 3 em volta de mim, escreve, quero ver. Para provar. Foi que você escreveu uma carta de amor, também escrevi. Você decorou? Eu não tinha, era impossível que eu fosse capaz de escrever e de fazer alguma coisa. Provar para Provar, então foi uma época muito difícil, e talvez por isso eu tenha me casado tão cedo. Porque entrou num ambiente, eu era excluída. Não era aceita, não fazia parte desse grupo. Você está aí, a gente olha para você, mas você não é como nós. E já tinha vindo de um pai que falou que você não ia seguir nenhum a vida caminho religiosa. Então, aí tinha o meu namoradinho, e que eu adorava mostrar para elas. Seus namorados eu tenho, você não tem. De 20 anos. O seu molequinho veio de carro me buscar. Então, tinha um pouco isso, né? Mas chegou o processo dele conhecer família? Conheceu, sim. Não, ele vinha em casa. Que era aquele processo de apresentar aos pais. Sim, mas ele já, antes de apresentar aos pais, já frequentava a casa. Mas tinha que ser junto com a mamãe na sala. Tá. Então ela não saía da sala enquanto ele estivesse em casa. E aí a gente combinou dele se encontrar escondidinho de noite. Meu Deus, que menina rebelde. Muito. E meu quarto ficava no 2º andar. Mentira, que ele escalou. Ou você desceu? Não, ele escalava. E eu ajudava ele a subir. Serelepe. Era serelepe. E uma dessas noites, eu escutava uma mãe dormindo também, não era boba, né? Era assim, uma coisa que você toma todos os cuidados para você pega, né? E numa dessas noites, eu tinha brigado com ele, porque eu era muito ciumenta, briguei por alguma... Nossa, um horror. Não pode olhar para o lado. Tá vendo? Muito ciumento. Eu ainda tenho chance de tirar isso de mim. Às vezes eu sou um ciumento. Não, mas continua, com alunos, com tudo, é uma coisa... Você continua ciumento, é uma coisa vergonhosa isso. Eu tento acabar com isso, quando eu percebo, estou com ciúmes, espera aí, menos. Porque é uma coisa que não sei de onde vem. E eu tinha brigado com ele, e eu falei para ele, então até amanhã, quer dizer, não venha hoje. E ele veio. E minha mãe, por acaso, viu ele entrando. E foi procurar pela casa toda, onde é que está esse moço. Eu vi o moço entrando pelo portão. Naquela época não se trancava a chave nem nada. E foi ver no quarto da moça que trabalhava em casa, se ele estava lá, onde é que estava, e não encontrou em lugar nenhum. E batia na porta do meu quarto, mas eu estava dormindo. E eu não acordei. E ela, desesperada, foi chamar meu pai, que morava 2 quarteirões de distância. Nisso, ele morava perto aí. Perto, mas casou-se de novo, teve uma outra filha. E ele chegou e bateu na porta, a voz do meu pai, eu ouvi. E eu acordei, abra essa porta, eu abri, eu falei, o que foi, papai, o que está acontecendo? Ele está aí dentro. Eu falei, não tem ninguém aqui dentro. A janela estava fechada, ele não tinha entrado, ele estava escondido no jardim. Aí meu pai foi procurar na casa e encontrou-se com ele, pôs no carro e saiu para conversar com ele. E ele negou tudo. Eu vim aqui para conversar com ela, a mãe dela não deixa a gente conversar sozinho, ela ficava na janela, como é que eu ia subir lá em cima? Impossível. Ela ficava conversando comigo. E eu para mamãe, você pensa que você me pega? Imagine. Então, eu tive uma competição com ela de dizer, eu sou mais sabida que você, mais inteligente que você. Você nunca me pegou. Você percebeu hoje, porque hoje eu não estava fazendo nada, mas ele entra no meu quarto, sim. Nossa, que horror. Então, aí as conversas do pai e da mãe não bateram, eles foram conversar entre si. Para resolver o que ia fazer com você. E aí, vamos fazer o quê? Só podia casar virgem. Então, se tinha tido relação, não ia poder casar. Ou casava com esse, ou não casava mais. Então, eu falei, casa com esse. Já que estamos aqui, vamos casar. E minha mãe fez tudo que não... fez meu pai nos dar uma viagem para a Europa na esperança que eu desistisse da ideia. Vai conhecer o mundo. Não, e deixa ela também conviver com ele direto como esposa para ver se é o que ela quer. Né? Não, a mamãe disse assim, vamos nós fazer uma viagem para a Europa. Ela era louca para conhecer Paris. Era uma cidade de luz, uma maravilha, então vamos para lá. E fomos. E eu escrevendo cartas de amor, e ele cartas de amor. Ele ficou, foi você ele ficou, mamãe. Eu, mamãe e minha irmã.
Mamãe tenta... Olha... O meu vestido de noiva foi feito em Paris, no corpo, bordado, veio numa caixa cor-de-rosa maravilhosa, viemos de navio. Gente! Então teve todo um preparo, já que vai casar, porque disseram, vamos deixar você interna num colégio na Suíça. Isso era uma coisa que era mais ou menos comum naquela época. E eu falei, eu fujo. Eu era muito rebelde mesmo, né? E eles ficaram com medo. De fugir mesmo, porque sabia que você era capaz. Era capaz de fugir. Então tá bom, quer casar, vai e casa. Então esperou fazer 14 anos, porque antes de 14 anos não podia casar. Um mês depois de eu fazer 14 anos me casei. E, bom... Já saiu de casa e foi morar com ele? Foi. E aí eu achei a coisa mais estranha, porque meu pai foi nos levar, nós tínhamos alugado um apartamento. E meu pai foi me levar para o apartamento. Eu falei, como que é isso? Até ontem ele não podia entrar no meu quarto, eu não podia ter relações com... Agora meu pai está me levando porque eu fui na igreja, porque eu assinei um papel. Eu Tudo mudou por causa de tão absurdo, né? Uma cerimônia. Por causa de uma cerimônia e de um documento. Mas enfim, meu pai me levou para o apartamento lá, passamos a noite lá, não sabia fazer nada, não sabia fritar um ovo, então ele me ensinou a fritar ovo, a fazer um macarrãozinho na manteiga, e ele trabalhava na Aerowilis, com indústria automobilística, né? Ele saía de manhã cedo para trabalhar, às vezes me levava para ficar na casa da mãe dele, que morava na Rua da Consolação. E a mãe dele jogava bridge no Clube Harmonia. E a mãe dele não sabia o que fazer comigo de tarde, me levava para jogar bridge. Então me deu um livro do Gore, que é um cara que é um técnico em bridge, naquela época era o livro principal de quem ia jogar bridge. Então eu estudei o livro de bridge e fui entrar nos campeonatos de bridge do Clube Harmonia. Nunca ganhei nada, mas ficava jogando. Mas jogava. Mas jogava. E era isso que eu fazia, mas só tinham pessoas muito mais velhas do que eu. Eu imagino. Então, você continuou sendo um peixe fora d'água neste ambiente exato, também. Nesse também. E a minha sogra dava casa livre numa quarta-feira à noite, ela tinha um jantar e convidava todos os amigos dela, e era a turma dela. Então eu vivia a vida da minha sogra. E rodeado por pessoas muito mais velhas, com assuntos completamente diferentes. Aí fumava de piteira. Eu tinha meu estilo. Meu Deus! Eu tinha meu estilo. De piteira. Não aparecia na frente de ninguém sem maquiagem. E a maquiagem levava cerca de 1 hora para eu fazer. E se errasse, não saía. E eu conhecia a Christine, era uma chinesa que dava aulas para modelos. E diziam que eu era muito bonita. Eu falei, então eu vou ser modelo. Ela disse, mas você é muito baixinha. Então tem que usar sapatos especiais. Então mandei fazer os sapatos de saltos mais altos e queria ser modelo e tal. Aí a primeira pessoa que ela mandou ir me conhecer, porque ia me convidar para ser modelo de alguma coisa, ele chegou, esse senhor chegou, e eu não tinha maquiagem, não estava feita, eu não recebi, porque sem maquiagem, porque eu tinha uma cara muito de criança, né? E todos diziam, que pele maravilhosa, 14 anos, 15 anos, a pele é linda mesmo, né? Mas enfim, teve todos esses... E eu não engravidava, eu queria ter um filho, e finalmente... Sempre sonhou na maternidade? Sim, eu queria ser mãe, porque ela virava uma senhora. Imagino, porque por tudo que você ouvia, conversas... Eu queria ser chamada de senhora. Arranjei... Meu pai ficou com pena da gente morar num apartamento que era muito distante, era muito pequenininho, então ele resolveu nos dar um apartamento maior, que foi um problema, porque a gente não tinha móveis para colocar. Então foi um apartamento que nunca foi completamente mobiliado, mas eu arranjei uma moça que veio trabalhar comigo, que me chamava de senhora. Ela tinha 16 anos, eu 14, ela 16. Eu achava aquilo lindo. E me maquiava para sair, usava luvas 3/4, saltos muito altos, taieres escuros. Não usava roupas claras, porque eu era uma senhora, né? Eu me vestia de senhora. Que era a referência que também você tinha no seu entorno. Das pessoas com quem eu convivia. E assim foi. Aí ele queria muito ser corredor de carro, ele teve um acidente de carro bem grave, ficou com todos os ossos do cérebro, foram partidos, né? Enfim, quebrados. Meu pai que foi buscá-lo numa cidade do interior onde ele estava correndo, e eu tinha ido para o Rio de Janeiro com a minha mãe, que a mamãe foi fazer plástica com o Pitangui. Olha. Histórias antigas. Ela ficava assim no espelho, preciso tirar essas rugas. E fomos. E eu fui com ela para o Rio de Janeiro, que moravam primos dela, pessoas muito queridas. E de repente a mamãe disse assim, recebeu um telefone, ela disse, nós vamos voltar hoje para São Paulo. Eu falei, por quê? Está tão bom aqui, estou com meus priminhos, estamos nos divertindo. Não, o seu pai falou voltar. Eu falei, não, eu sou uma mulher casada, não é o pai que manda em mim, eu não vou voltar.
Não, você vai voltar, nós vamos voltar todos juntos. E ela não queria dizer ali. Não quis falar. Me pôs no avião, falou para o avião, ninguém me mostrou o jornal, porque saiu na primeira página do jornal. Isso não foi um acidente ainda. Isso foi um acidente. Depois disso, teve mais um acidente com ele. Ele morreu em Orly, em 71, acho que foi. Teve um grande acidente, um avião que ia pousar em Orly e caiu antes na mata e morreu. Então, teve vários episódios assim. E quando ele estava no hospital, a família dele ficou muito brava comigo, porque achou que eu incentivava ele a ser corredor. Eu falei, não, ele faz o que ele quiser. Eu não vou controlar a vida dele. Se ele quer ser corredor, que seja. Mas... Vindo de alguém que teve muita vida controlada, você já sabia que não era nada gostoso controlar a vida de alguém. E nesse período, ele arranjou uma outra companheira, uma outra pessoa que ele gostava, mas estava casado comigo. Então a gente começou a brigar muito. Ficou uma situação difícil. Quando ele ficou doente, eu falei, ele vai para o nosso apartamento. E a minha sogra disse, não, ele vai para minha casa, é meu filho. Eu falei, não, mas ele é meu marido. Quem vai cuidar sou eu. Aí foi ele morar comigo. Levou para cuidar? Levei para cuidar. Ajudava a dar banho, tudo. Quantos anos você tinha quando isso aconteceu? Isso eu devia ter 15, 16 anos. Já cuidando do marido? Do marido, gente. Ele voltou com a perna quebrada só. Esse primeiro foi a perna. Apesar de ter batido a cabeça? Ele bateu a cabeça, ficou um mês em hibernação para os ossos, porque os ossos não saíram do lugar, só racharam, né? Então ficou um mês hibernado. Para recuperar? Para recuperar, recuperou, podia sair, voltou para casa. E chegamos em casa e a mãe e a irmã vinham lá. E um dia elas disseram que vinha, eu pus uma colcha branca na cama, estava tão bonita. Era época de jabuticaba, trouxe jabuticabas com gelo dentro, que ele gostava muito. A irmã dele senta na cama, põe o pé em cima da rua e diz, como está suja a sua casa? Eu falei, não é possível, né? Como suja a minha casa? Ela pôs o pé sujo na cama, né? E aí eu vi que a relação com a família dele, que pareciam tão minhas amigas, não era verdadeira. E a mãe queria muito que ficar no hospital com ele uma noite, porque sabia que ele tinha uma namorada e que ele fosse encontrar a namorada. Eu só vim saber isso depois. Nossa! Então isso tudo foi muito triste para mim, porque eu confiava muito na irmã dele, que era como se fosse minha grande amiga. Entendi. Aquela uma idade próxima, a gente comia docinho escondido, fazia essas bobagens, né? Então, cúmplices. Então eu fiquei muito magoada com a relação, não só dele ir embora, porque isso... Quando ele foi embora eu já tinha o nenê, eu já estava grávida. E ficar grávida era o céu. Maria, imagine, estou com 16 anos grávida, estou no céu. Tem um nenê aqui dentro, que coisa gostosa, que maravilha. Então não me importava muito o que ele fizesse. Eu achei isso muito interessante. Que a separação não foi uma coisa assim... Eu ia perguntar isso, não foi uma ruptura dolorosa? Não. Porque a gravidez te supria. Me supria. E aí o bebê nasceu, naquela época... Você foi no papel desquitada aos 16? Ou só separou de corpos mesmo? Foi com 17. Tá. Eu estava amamentando, quando fui ao tribunal... E demorou tanto que começou a sair leite do peito, porque estava na hora de dar de mamar. Isso eu nunca vou esquecer, porque foi muito dramático isso, né? Que na hora de dar de mamar para um bebê, eu estou lá fazendo uma separação. E eu não me lembro agora, não era desquite, não. Acho que já tinha separação, divórcio. Não sei se tinha divórcio já, ou depois virava divórcio. Você primeiro fazia uma separação e daí 2 anos pediu o divórcio. E ele estava lá, tudo bem, satisfeito. Aí meu pai começou a reclamar dele, que não pagava mensalidade, sei lá, não ajudava em casa. Eu não me importava, porque eu acabei de morar com o pai e com a mãe de novo, meus pais, e eu vivendo a alegria de ser mãe. E não me faltava nada. Durante 2 anos, bom, eu bordei coisas que eu nunca fiz antes, eu fiz tricô, coisas que eu nunca tinha feito antes na minha vida, e virei uma mãezona. E só vivia, lavar fraldas, não eram descartáveis, eu lavava as fraldas, os coelhos, dava banho no bebê, eu vivia de ser mamãe. E meu pai um dia chega para mim e disse, você vai embrutecer. Você não pode ficar só em casa. Você é muito criança. Você tem 17 anos, você vai estudar ou trabalhar. Você não pode ficar só cuidando de criança. Aí eu tinha 19 já. Eu falei, então eu vou trabalhar. E você vai trabalhar do quê? Você não sabe fazer nada. Eu não te ajudo. Eu não peço emprego para os meus amigos. Você se vira. Tendo uma pequena reflexão sobre o assunto, eu resolvi voltar a estudar.
terminei o primeiro ciclo, o segundo ciclo, aqueles cursos rápidos chamavam Madureza, Geossupletivo, e que para mim foi muito estimulante, porque você via toda a programação de 4 anos em um. Então fazia sentido. E depois os outros 3 anos em um, e também fazia sentido. E aí, faculdade. Filosofia, que absurdo, vai ser professora, não serve para nada. Seu pai falou isso? Falou. O Brasil... Já sua mãe deve ter ficado... Não, o Brasil não respeita professores. Você precisa ter uma profissão liberal. Como é que você vai se manter? O professor ganha pouco, não é respeitado, porque meus avós eram professores, meus tios professores, meus pais se conheceram na escola normal, se formando para professores, e ele achou que você estudar filosofia para ser professora de filosofia, não, eu falei, então teologia, ele falou, pior ainda. Então, nem filosofia, nem teologia. Aí fui fazer um cursinho, nesse cursinho arranjei um namoradinho, e esse namoradinho queria estudar direito. Eu falei, então vamos fazer vestibular de direito. Foi com ele? E foi com ele, fiz o vestibular de Direito, entrei no Mackenzie, na PUC. No Mackenzie, qual era o problema? As meninas todas eram ricas e estavam à procura de marido. Então a faculdade era uma desculpa para esperar encontrar alguém. Era um bailinho. Era um bailinho. A faculdade era um bailinho. Pelo menos as com quem eu me relacionei. E eu não podia contar a ninguém, meu pai dizia, não conte a ninguém que você tem uma filha, porque os homens só vão querer se aproveitar de você. Então não conte nunca que você foi casada, nem que você tem uma filha. Então eu vivia de novo uma mentira. Eu não podia trazer ninguém em casa, não podia ter amigas, porque era proibido falar que eu fui casada e que tinha uma filha. Você usava uma máscara para... eu nem me relacionava muito, porque eu não podia falar de mim. Ou seja, pela terceira vez, isolada e peixe fora d'água. Peixe fora d'água. E assim... E meu pai um dia me pegou dando um beijinho no namorado que estava saindo do meu carro. Ficou uma fera. Que absurdo, dando beijo no meio da rua. Isso é mulher da vida. Ele fez um discurso daqueles bem bonitos para mim. E aí eu falei, não vai dar certo continuar morando aqui. E eu tinha um amigo, que era um pintor, um artista plástico, que morava ali na Praça Buenos Aires. E ele frequentava o José Ângelo Gaiarsa, que era um psiquiatra. E ele disse assim, por que você não vai falar com o Gaiarsa? Ele pode ajudar você a sair dessa enrascada que você está. Aí fui, eu queria ter atendimento pessoal individual. Eu disse, imagina, você vai ficar num grupo. Eu me achando que era uma coisa muito rara, muito especial. Ele vai querer muito me tratar com... Você vai... caso de estudo. Vai fazer terapia de grupo, tá bom. Entrei nesse grupo. E uma das coisas que Gaiarsa sempre falou que eu achava muito interessante, assim, a família é o grande bandido dessa sociedade. Tenha muito cuidado com família. Porque tudo não é família, que família, cuidado, porque a família detona uma pessoa. Então, ele já tinha uma visão muito diferente do resto das pessoas. E nesse grupo tinha um jornalista. E eu reclamando que minha mãe e meu pai me cerceavam muito, que eu não podia namorar, que eu não podia contar quem eu era, não podia contar que eu tinha uma filha, que vida era essa. E ele disse assim, por que você não sai? Eu falei, porque eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou me manter? Arranja um emprego. O que você gosta de fazer? Escrever. Ler, escrever. Olha, tem um emprego no Jornal da Tarde. Vai lá. Vai amanhã lá, eu vou falar com o diretor de redação e você fala com ele. Chama Murilo, você vai lá. E eu fui. Chegava 1h da tarde, cheguei 1h da tarde lá, queria falar com o Murilo, Felisberto. Pois não, vem aqui. O que você gosta de fazer? Eu gosto de escrever, eu já leio muito, eu comecei a ler com 9 anos de idade, então já estava mais de 9 anos lendo, né? E eu tinha sempre essa procura do sentido da vida. Porque o que é vida, morte? O que estamos fazendo aqui? Por que tem amor e ódio? Então tudo isso queimava dentro de mim. Deus, eu não acredito nisto. Mas minha mãe, que é uma mulher que eu respeitava muito, acreditava que Deus é esse que ela acredita. Que história é essa de Deus que ela está falando? Então essa procura era muito intensa. E eu ia nas livrarias e comprava tudo que eu podia ler de filosofia e de religião. Então li Bhagavad Gita, li Nietzsche, foi procurando. E cada um que eu lia me transformava, e eu percebia isso. Cada leitura que a gente faz nos transforma. É um pedacinho do quebra-cabeça que entra, você expande algo. Isso. E foi muito intenso e foi muito bonito. Então, quando comecei a trabalhar no Jornal da Tarde, eu não fiz faculdade de jornalismo, a primeira matéria que me deram era época de carnaval, para entrevistar o Clodovil, o Denner, e tinha mais um que chamava José, que eram 3 grandes costureiros na época, que fizessem uma fantasia de carnaval para o jornal. Eu disse, talvez você não consiga, mas vá.
E o Miguel Jorge, que era um jornalista mais antigo, disse assim, pergunte quem, quando, como, onde e por quê. O 3Q você fez. Eu escrevi no papelzinho, porque eu nem sabia. E eu era meio tímida. Aí ia bater na casa de pessoas que eu não conhecia, que eu não sabia quem eram, mas eles não me sabiam, para perguntar coisas. Mas eles foram todos muito gentis comigo. Alguns deles fizeram, o Denner acho que foi o Clodovil que fez um croquis para mim, e trouxe para a redação, o José também fez um croquis para mim. Cheguei na redação com o croquis e tal, eu falei, então agora senta e escreve. Muito bem, sentei e escrevi. José, que é tão bonito, ele falou, pode tirar adjetivo. Aí começou, Então foi a primeira aula. Tira adjetivo. Tirei adjetivo, de novo, falei, não tá bom. Você sabe o que é lead? Eu falei, não. Lead são as primeiras palavras de um texto. Isso tem que chamar a pessoa para ter vontade de ler depois. Tenta de novo. Eu sei que eu entrei 1h da tarde, eu saí às 9h30 exausta. E eles disseram, pode ir embora, tudo bem. No dia seguinte eu li a matéria completamente diferente do que havia escrito. Minha primeira aula. Reescreveram o que você Minha primeira aula. E assim foi. Fiquei 3 anos lá trabalhando e mudando a minha cabeça. Porque você entra em contato com a realidade como ela é. Então não é que eu vi na televisão, não é que eu ouvi no rádio, não é que alguém me contou. Então você vai desde a casa da pessoa mais pobre, de uma comunidade carente, cozinhando numa latinha de leite em pó, um feijãozinho com uma criancinha do lado e com um cheiro muito característico das casas, como eram nessa época, que era inclusive de papelão e o chão de terra. E no dia seguinte eu estava em Brasília entrevistando a Rainha Elizabeth. Então, essas diferenças sociais, que já vêm da minha poesia da infância, que vai ser marcado pelas discriminações e preconceitos que eu sofri durante a minha vida, vou chegando num lugar de dizer o que está acontecendo aqui. E tinha várias pessoas nessa época indo para a clandestinidade. Colegas de redação, um governo militar que puseram, tinha censores na redação, e o pessoal me convidando, venha. Eu falei, não, deve existir uma maneira de fazer mudanças sociais, políticas, econômicas sem violência. Deve ser possível. E nisto me pediram para fazer uma matéria sobre sociedades alternativas na Califórnia. Era uma matéria de arquivo. E tinha o quê? Uns grupos zen budistas, que já plantavam sem agrotóxicos, tinham restaurantes vegetarianos, que reciclavam velas e tudo mais que pudesse ser reciclado. E tinha os monges vietnamitas, que se queimavam em praça pública para que parasse a guerra do Vietnã. Então tem um momento dos Estados Unidos entrando nesse momento de jovens sendo contra a guerra, não vamos à guerra, faça amor, não faça guerra. Então isso me influencia muito. Eu comecei a seguir os meus meninos, meus primos que eram mutantes, e as músicas deles e as músicas que eles gostavam, que eu passei a ouvir, que era o Pink Floyd, Yes, etc. Os Beatles tinham ido para a Índia, com Maharishi. Então eu falei, o que é essa história de meditação? E os monges vietnamitas que iam para a praça pública, chamavam a imprensa, jogavam gasolina no corpo, acendiam um fósforo e ficavam sentadinhos meditando. Eu falei, que capacidade de controle é esse? Me interessava 2 coisas, autocontrole e comunicação de massa. Porque afinal eu sou uma escritora, uma repórter e tenho que comunicar com todos. Curiosa por natureza, rebelde por natureza. E descontroladinha, de andar batendo o pé, né? Bravinha, bater porta. Tá, então, eu falei, é possível ter esse autocontrole, né? E aí comecei a pesquisar sobre o que seria o Zen, o que seria o budismo, e comecei a me interessar. E me pedindo para fazer uma matéria no jornal de uma viagem que era de Santos até Rio de Janeiro, Angra dos Reis, num navio que era de amigos do professor Dr. Rui Mesquita, que era o diretor do nosso jornal. E eu fui, e quando eu voltei, eu escrevi uma matéria que era mais sobre relações humanas. Eles pensaram que eu ia escrever de turismo, mas eu não era editora, não fazia parte da editoria de turismo, né? Então eu falei, o que eram pessoas... Acho que tinha umas 10 pessoas nesse barco, e como eram as relações humanas dentro do barco. E tinha um jovem, adolescente, que ele se achava muito feio. Ele não era feio. Ele tinha espinhas. E aí, quando terminou que eu escrevi a matéria, eu escrevi fulano de tal que se acha feio. Eles tiraram esse que se acha, puseram que é feio. Eu falei, gente... Uma afirmação. Gente, eu pensei uma semana, eu e a fotógrafa, que era argentina, convencemos o jovem que ele não era feio. Ele tinha o maior
problema, não queria sair, não queria ver ninguém, não tinha amigos porque ele era feio. A gente falou, você não é feio, cara, espinha sai. Isso não é importante para você. E aí sai na matéria que ele é feio. Ele é feio. Eu falei, gente, vocês cometeram um crime porque esse menino, eu não sei quem ele é, não lembro o nome dele. O que isso deveria ter afetado a vida dele? Vocês não sabem o que vocês fizeram. Eu falei, por que você mudou meu texto? Eu disse, porque eu estava cansado, minha mulher estava me chamando. Eu falei, filho, nunca fomos assim. Nós éramos um grupo romântico quanto jornalista. Tá. A gente ficava até a hora que fosse para fazer um bom texto, uma boa matéria. E você assinou meu nome, eu falei. Pelo menos não assinasse meu nome. Aí eu falei, eu preciso de uma licença. E aí falei, eu vou para a Inglaterra. Eu quero tirar 6 meses de licença. Eu preciso repensar minha vida, isso aqui não está bom. Assim não pode ser. E nessa época, mais ou menos, estava uma história de LSD aqui pelo Brasil, etc. e tal. E alguém tinha me dado, não sei se era mescalina, LSD, um artista plástico que frequentava a redação. E eu sei que eu fui para a casa dele, tomamos seja lá o que for. Eu sei que eu ficava olhando no espelho, eu só penteava um lado do cabelo assim. Eu falei, o que é isto? Mas não me surpreende. Experimentadora da vida, como você está falando, que é? Você provavelmente experimentaria o que as pessoas estariam usando, drogas, etc. O que é e isso? penteava só um lado do cabelo. Penteava a viagem do LSD da mão de apoio penteava só um lado do cabelo. Eu detestava pudim de leite. E a mãe do menino nos trouxe um pudim de leite que eu quase comi inteiro. Eu falei, alguma coisa louca comigo. O que está acontecendo? O que é isto? O que é isto que eu ingeri que me faz ter uma percepção diferenciada da realidade de mim e daquilo que eu gosto e não gosto, que eu como e não como. E no dia seguinte eu fui fazer uma matéria de um planador. Então eu subi no avião, eu fiquei planando no ar. Eu falei, não é possível, né? O que significa isso? E pedi para viajar. Então eles me deram a licença porque eles viram que eu não estava muito bem mesmo. Eu tive até uma tentativa de suicídio, teve coisas bonitas nesse período. Tive relações muito tumultuadas com um jornalista que bebia demais, então a nossa de relação amorosa? Amorosa, morávamos tóxica. juntos, tóxicas, escrevíamos frases nas paredes, pichávamos a parede da casa. Esse ponto de romantismo, de escrever coisas juntos, que não era de amor. Imagine, de ódio, de raiva, de briga. A briga era raça. Lembrete, eu te odeio. Todo dia na cozinha, eu te odeio. Eu lembro que um dia eu fiz eu enfiei uma faca na escada e pus uma corda que ele fosse de enforcado na escada. As nossas mensagens de amor eram muito bravas. De intenso. Era uma coisa muito intensa. E o pessoal da redação sabia, porque ele já tinha tido outras relações também tóxicas desse tipo. Estavam muito preocupados comigo. Entendi. E um dia eu falei, cansei, não vejo solução, não tem saída para minha vida, eu vou me matar. Pus a camisola da noite, eu não preciso que ainda tinha ela, uma camisola de seda, muito bonita. Me deitei na cama, tomei todos os remédios que eu tinha. O que eu tinha? Tinha Tetrex, era antibiótico. Me enchi de antibiótico, eu não tinha remédio para dormir, não tinha nada. Mas não deixei carta nem nada. Por isso que eu falo, o suicida não deixa carta. Pelo menos o meu suicida, como eu era, não deixou. Pensa, levou dormir. Não dava. É o ponto do mais baixo do poço. Tipo, não tenho mais. Não tem saída. Não tenho mais. Levantar da cama para mim não é uma opção mais. Não tem nada. A vida perdeu todo o encanto. Não via saída. A vida não perdeu todo o encanto, não tem mais nada. E aí agora eu quero fazer um paralelo. E a Fábia, nesse sentido? Fábia, porque não sabe o nome da filha. Fábia estava morando com a minha mãe. Ficou morando com sua mãe? Ficou morando com a mãe, porque o jornal, eu entrava 1h, saía 1h, 2, 3. A única coisa que eu fazia era levá-la à escola, algumas vezes eu tinha moto. Foi mais distante essa época de convivência com a sua filha. Ainda mais com essa relação tumultuada com esse personagem, que foi muito intensa. Quantos anos dessa relação? Não foi muito não, mas uns 2 anos, uma coisa assim. E bom, e o Gaiarsa, o meu psiquiatra, sabendo que eu no hospital estava fazendo lavagem intestinal, etc. Ele chega lá furioso, a primeira vez que eu vi ele bravo, disse assim, o que aconteceu com você? Você quer dormir? Você está cansada? Eu vou pôr você numa clínica. Aí você vai dormir, descansa bastante. É isso que você quer? Eu falei, quero. Aí ele me internou numa clínica, que nem sei como chama. Fiquei lá um tempo, só que o psiquiatra da clínica queria dizer qual era a doença que eu tinha. Porque se alguém tenta o suicídio, deve ter alguma doença. Então ele queria pôr num quadradinho. E uma coisa que Gaiarsa nunca fez foi isso, ele não diagnosticava. Não tem um diagnóstico fechado. Tem tendência para isso, para aquilo, e vamos ver como é que a gente sai disso. Né? E aí chegou um dia, eu liguei para ele e falei assim, eu quero ir embora, tá muito chato isso aqui. Eu não
O cara quer me pôr num quadradinho, eu não caibo nesse quadrado, né? Aí ele me tirou de lá, eu vim para casa e o pessoal da redação que tinha ido me visitar, o Mitre, que hoje trabalha na Band, foi uma das pessoas que me visitou na época no hospital, e eles falaram, não, é até bom que ela vá, porque a vida de jornalista é muito pesada. As pessoas não têm noção disso, né? A gente entra em contato direto com o crime, com a morte, com o assassinato, com o nascimento, com a alegria. Com as melhores e piores coisas da humanidade. E é cheirando e sentindo e estando junto. Não é que eu vejo de longe, você vive muito misturado. Quando mataram o pessoal que era contra o governo, que matou um segurança num banco, deram a mim que telefonasse para a esposa dele para eu fazer o boneco. O boneco ia dizer quem era esse homem. E aí eu ligo para a mulher dele e disse assim, escute, quem é seu marido, o que ele gostava? Você assim, gostava por quê? Eu falei, porque ele acabou de ser morto. Você foi a transmissão da mensagem. Para a mulher dele. Então é pesado isso, é muito pesado. A matéria que me reconheceram como uma boa jornalista foi quando um traficante, naquela época era maconha, um traficante de maconha foi pego pelo policial da época, que era um grande, famoso, aqui, chamado Fleury, e eu que estava de plantão. Tá. Isso a gente respeitava muito, a plantonista vai. E aí eu fui, teve um jornalista mais antigo que disse assim, eu vou no carro com você, mas é você que vai fazer a matéria. Eu só vou ficar no carro, só te dou apoio. Então, um motorista, ele, um fotógrafo, e comecei a subir um morro. Ele foi morto no morro. E tinha uma escada de madeira que balançava muito, e tinha uma senhora na minha frente, preta, assim, idade, e ela virou para mim, será que é meu filho? Aquilo me pegou muito, sabe? As pessoas subiam lá para ver se era filho delas que estava morto. E os policiais estavam naquela ânsia de quem, como caçadores, né? Andando, respirando forte, porque tinha matado o menino que estavam procurando há muito tempo. Eles não conseguiam pegar e esse tinha pegado. Então tinha um adolescente, praticamente um corpo de um homem magrinho, um adolescente no chão, de cabeça para baixo, todo furado de balas e com uma porção de formigas andando em cima dele. Então aquilo foi muito impactante para mim. Tanto que você não esquece até hoje. Não. E quando eu desço lá e o meu companheiro do jornal, que era o Rabinovich Moisés, que estava sentado ali, disse assim, o que você me conta do que você viu? E quando eu contei essa cena, ele disse assim, é por aí que começa seu texto. O seu texto começa aí, depois você conta o resto. Então foi um grande sucesso. Nossa, ela sabe escrever, ela realmente aprendeu. Ela estava na escola e aprendeu. Foi graduada. E aí comecei a ser treinada para ser o que eles chamam de repórter especial. Em vez de todo dia fazer pequenas matérias maiores, que levam mais tempo. Aí me mandaram para o Nordeste. Tinha um jovem que havia matado o mandante da morte do seu pai. Quando o pai dele morreu, ele acabou de nascer. E disseram para ele, você vai vingar a morte do seu pai. A missão dele, né? O irmão dele matou todos que estavam envolvidos na morte do pai, mas o chefe ele nunca conseguiu matar, atirou, mas não morreu. E o menino fez 18 anos, encontrou o homem na rua, deu um tiro e o homem morreu. Estava preso na maior alegria e me mandaram fazer entrevista com ele. Um menino de 18 anos, feliz na cadeia, eu cumpri meu dever. A minha missão, seu dever com a família. A minha família. avó já tinha dito quando eu nasci que cabia a mim vingar meu pai, eu vinguei e pronto. Fui falar com a prefeita, ela mostrava a perna dela que já tinha sido toda metralhada, porque aqui só todos andam armados e todo mundo atira em todo mundo. Se você olhar para a mulher de alguém, está morto. Isso em o quê? 80? É. Anos 80? Antes, 70, década de 70. E o cemitério tinha que ser trancado porque enterrava, sem ninguém saber que tinha enterrado. Então era uma outra realidade. A água que a gente bebia era uma água marrom, né? Não tinha água límpida, né? E eu fui entrevistar muitas pessoas e lembro também de um senhor que estava acamado numa casa muito, muito pobre. Ele era tão magro, tão magro, tão magro, que a pele dele era como se fosse um couro. Tá. Só o osso e o couro por cima. Tá. E a esposa dele, estávamos lá conversando para saber a cidade, o tiroteio, isso e aquilo, quando uma pessoa mais pobre ainda bate a porta. E ela tinha um saquinho de feijão, que ela dá metade para esse homem que está na porta. Então isso para mim foi muito impactante. E também a conversa com o médico local, que ele dizia, nos mandam antibióticos, nós temos fome. As pessoas aqui morrem de fome. Comida.
E quando a gente passava nas estradas, tinha muitas casas com cruzes pretas na porta, porque eles tinham abandonado as casas. Tá. E os animais mortos, as caveiras dos animais pelo caminho. Então, uma realidade que a gente vê no cinema, mas quando você vê lá e fala com as pessoas, só tinha quase mulheres na comunidade, que os homens iam embora. Uhum. Então, era uma situação muito dramática aquilo. Isso me impactou muito. E eu escrevi também. Comecei até com como fosse um cordelzinho, né? Tá. E de novo disseram, não, ela é legal e tal, vamos fazer um livro disso e não sei o quê. Mas ficou só por isso. Depois acabei indo lá para a Inglaterra, fui fazer minhas experiências com LSD, porque eu preciso entender. Você foi experimentar para entender mais sobre isso? Queria saber o que é isso. E usou LSD por quanto tempo? Há algum tempo. Deixa, se for você... Mas entendeu? Entendi. Eu encontrei 2 jovens que numa casa de shows chamada The Roundhouse. E eu lá atrás do LSD dizia, ninguém mais usa LSD. Eles falam para mim, está fora de moda, já ninguém mais usa isso, é difícil de achar. E o que era? Não, eu não sei o que era, mas eu queria o tal do LSD, porque eu falei, isso daí que me... Foi isso que a minha memória... Que me pegou. E finalmente encontrei esses 2 jovens, e eles tinham, então nós tomamos LSD, e eu lembro que eu andava de cartola. De cartola? De cartola. Eu tinha comprado uma cartola em Londres, andava com os vestidos longos e de cartola, e de preferência com a piteira na mão. Então era um personagem que eu representava, né? E estou lá no meu personagem, encontro esses 2 jovens, eu sei que eu tirei a minha cartola, eu olhei para dentro e eu vi o mundo inteiro. No preto da cartola, por dentro, aquilo como se todo o universo tivesse se aberto para mim. Então foi uma expansão de consciência, uma coisa assim, muito, muito incrível, né? Acabei namorando um desses jovens, aí trouxe ele para morar comigo, eu tinha um apartamento, aí veio morar comigo, ficamos morando juntos, fizemos muitas experiências, e ele dizia para mim, eu vou parar com a guerra no Vietnã. Dizia assim, hoje eu vou tomar um ácido sozinho, porque eu preciso parar com a guerra no Vietnã. Ele acreditava nisso. Veementemente. E conseguiu. Eu sei que ele tomou tal ácido. E aí um dia ele tomou um ácido comigo, eu fiquei olhando muito para ele, e é como se a face dele se transformasse em todas as possíveis faces de todas as formas de vida do planeta. Nossa. E foi ficando como um holograma. Tá. E de repente tinha uma luz no céu, no teto do apartamento, e disse assim, isso é Deus, ele está falando com você. Eu falei, mas o que ele está falando? Não interessa, ele está falando com você. E a luz andava assim. Eu falei, nossa, o que é isto? E aí estava na hora de fechar. E na hora de fechar, eu tinha uma dificuldade porque os olhos dele eram azuis. E os meus não são azuis. E eu precisava me refazer. É como se eu também tivesse sido toda desfeita e tinha que refazer quem eu era. E eu procurando alguma coisa marrom na sala para colocar o olho de volta. Meu Deus. A loucura, assim, o que é essa droga? E o que isso faz com a nossa mente? Porque a minha pergunta é, o que é Deus e onde está? Eu não tomava droga para fazer sexo, para brincar. Você levou ao extremo para tentar ter respostas às suas perguntas. Isso. Então eu procurava isso. E aí quando o cara, Deus está aí, é isso aí, eu falei, nossa, é uma energia, é uma luz. O que fala eu não entendo, mas que está aí, né? Porque eu vi. E aí eu falei, nossa, que interessante. Aí a minha vida toda dá uma virada para isso. E os meus ciúmes. Um dia esse moço está lá em casa, eu saí para fazer alguma coisa, quando eu voltei tem uma menina conversando com ele, que era colega de infância. E eu morri de ciúmes, os 2 vermelhinhos, alegrinhos, conversando de alguma coisa que eu não participei. Aí eu fiquei muito brava. E resolvi namorar o amigo dele, que morava lá conosco. Assim, são coisas... Vingativa. Mas a vingança cai em cima da gente. Porque, afinal, quem ficou triste com a história fui eu. Foi você. Porque eu gostava dele. Ele gostava de mim, ele estava conversando com uma amiga e eu morrendo de ciúmes. Então, os ciúmes é uma coisa muito prejudicial, não é uma coisa benéfica. E eu sei que aí esse menino, que era o amigo dele, queria vir para o Brasil comigo e resolveu que vamos vir para o Brasil, então vamos vender drogas Meu Deus! Na Suécia. Meu Deus! Para comprar passagem.
Eu me vestia toda de couro preto nessa época, calças, botas de couro, casaco de couro e chapéu de cowboy. Era outro personagem, ele tirou o chapéu de coco e virou... Eu fico tentando visualizar tudo isso, gente. Pois então, eu nem lembro direito, mas eu lembro que era... E aí pegamos um navio que ia de Londres até a Suécia. No navio, ele resolveu vender a coisa. Primeiro, ele não conseguiu o papel, porque naquela época era uma folha de papel, olha assim. Tá. Ele não conseguiu, então ele comprou uns comprimidinhos, que já era um problema. Então ele tinha um saquinho de comprimidinhos. E nisto, que ele começou a mostrar para todo mundo no navio que ele ia vender para o navio. Claro, você ali de cúmplice de traficante junto. De cúmplice de traficante juntinho. Aí, quando estamos chegando, aportamos, ele me dá o pacotinho e diz assim, leva você. Na hora que ele me deu isso, eu olhei para o quarto do navio e falei assim, eu vou pôr nesse lustre, eu não vou levar nada. Isso não vai dar certo. Mas eu falei, mas não, a gente veio aqui para levar, vou levar. E pus na bota. Bom, fomos presos, claro, porque claro, quem estava a polícia estava no navio, você acha? E ele falando, tem aqui, gente! Depois aí, eu toda de preto, de bandida, vestida de bandida. Foi presa na Suécia. Eu ainda tinha um coldre, a minha bolsa era um coldre. Era uma bolsinha, mas era um coldre, né? Quer dizer, eu estava dizendo ao mundo, eu sou uma bandida, estou na bandidagem, né? Tô aqui na coisa errada, tô aprontando. Tô a perigo. E eu sei que foram presos. Fomos. E nisso, coitada da minha mãe, desesperada, vai para lá. Ela tinha um chapéu de visão, tadinha. Ela pôs o melhor chapéu que ela tinha para me tirar da cadeia. Ela chega para mim e diz, negue tudo. Negue tudo, você tem nada com isso, negue. Mas eu falei, mamãe, eu já falei. Me arranjaram um advogado aqui, eu já contei para ele que nós vamos parar com o suicídio, né, na Suécia. Porque se uma pessoa tomar LSD e tiver a experiência que eu tive, nunca vai querer se matar. Porque essa vida é maravilhosa. A gente vai aprender a beleza da vida, que eu não sabia. Agora eu sei. Então eu acho que isso transforma as pessoas. Eu quero que todo mundo vivencie o que eu vivencio. Isso, e parar, porque é o país que tinha o maior índice de suicídio do mundo. Então eu estou fazendo um trabalho social. Eu vim aqui fazer um favor, mãe. A senhora está me atrapalhando. Negue tudo e não sei o que e tal. Fomos à corte, e ela com negue tudo. Ela arranjou um outro advogado, porque o meu era advogado do Estado, ela achou que se arranjasse outro e tal. Mas enfim, me deram 5 meses e 20 dias. De prisão? De prisão, e que também foi uma experiência extraordinária, porque é lá que eu comecei a meditar. Eu comecei a fazer prática meditativa. E para ser aceita, de novo, tem que ser aceita, né? Mais uma vez. Aceita. As pessoas muito preocupadas se eu tenho um defeito numa orelha, né? Eu falei, foi uma facada, eu brigo de faca. Mas ninguém mexeu com você? Ninguém mexeu comigo. A minha história que eu tinha, eu lutava de faca, foi uma maravilha, porque ninguém se meteu comigo. E agora tinha uma coisa interessante, que eu vivia muito sem apego. Então me mandavam coisas, né? Será minha mãe quem mandava? Eu recebia cigarro, bombons, etc. discos. Distribuía. Elas não acreditavam, porque o cigarro é o precioso. Dinheiro. E eu dava para todo mundo. Aí tinha uma moça que quis me namorar. Aí ela veio, ela conseguiu ter um quarto ao lado do meu, que era comunicante, e eu fiquei brincando com ela, fiz lacinho, pus ela contava para todo mundo. Sabe o que ela fez? Ela pôs fitinha em mim. Mas não sexo não. Nada. Não, namorei. Então ela... Mas nem experimentou um beijo de experimentar não teve nada. Foi só o carinho de cuidar. Foi o carinhozinho de cuidar, pôr um lacinho de fita e tal. E ela contou para todo mundo, né? Falou assim, essa é esquisita mesmo, né? Além do mais, conseguimos um quarto conjunto. E essa moça era uma grande traficante. Gente, você era muito perigosa. Era perigosa. E ela tinha sido... a turma com quem ela traficava tinha dado uma sova dela, ela tinha uma perna defeituosa da sova que levou por algum erro que ela tinha feito. E depois chegaram 2 moças que eram muito levadas, elas faziam tudo pegar fogo, sabe? As tomadas. Gente, você viveu muita coisa. Era engraçado. O dia que eu cheguei, que eu entrei na minha cela, tinha uma menina que berrava, porque cada vez que chega uma pessoa nova, a pessoa se lembra, né, do mundo de fora. Porque lá dentro você esquece. Depois vira um mundo, depois de um tempo. É o que estamos aqui, né? É o que estamos aqui. E dessa prática de meditação, e cada
cada situação eu estou entendendo que trouxe um pedacinho do quebra-cabeça. E quando que esse quebra-cabeça se une e você se torna a monja Koen no budismo? Então, aí volto para o Brasil, passado esse período, volto para cá, vou morar na casa de minha mãe. Minha mãe, muito preocupada, fala com o primo dela, que é o pai dos mutantes. Ela está muito sozinha aqui, ela não trabalha mais no jornal. Fui ao jornal, o Dr. Rui disse assim, se você quiser, você volte. Mas o diretor da redação disse, eu não gosto quem vai e vem. Eu não quero você aqui de novo. Falei, então tá bom. Então, estava com muitas saudades da minha filha, vou cuidar da minha filha, morar com a minha mãe. E a minha mãe liga para o César, que é o pai dos mutantes, e diz, você não pede para os seus meninos ela conhecer eles, arranjar uma turma para ficar aqui, ela está muito sozinha. Aí fui até a casa deles na Cantareira, fiquei um pouco com eles, arranjei um grande amigo, que era um jovem chamado Chico, ele já morreu também, ele era inteligentíssimo, entrou em primeiro lugar na Faculdade de Medicina da Paulista, e ele também teve as experiências com ácido, a mãe dele internou ele uma vez, achando, porque ele tomou um ácido e disse para a mãe, eu vou atravessar essa mesa, tinha uma mesa. Meu Deus do céu! E a mãe era psicóloga, falou, o filho está louco, internou. Aí eu fui falar com ela, não, ele tinha tomado um ácido, da alucinações visuais. Alucinação. Ele tá, não é que ele seja louco, ele não é louco. E estavam dando choque nele e tudo. Eu falei para a mãe dele, vamos tirar ele daí, não pode deixar ele aí. Ela disse assim, só se você cuidar dele. Eu falei, eu cuido. Então aluguei uma casa, dizendo que ele era meu noivo, ele era gay. Falei, dizendo, ele é meu noivo, ele vai morar comigo. Fiz o contrato da casa, ele era apaixonado pelo Liminha, que era o baixista dos Mutantes. Então fomos numa casa ao lado do Liminha, que estava casado com Dorinha. E a Dorinha ciumenta e ele paquerando o Liminha. Enfim, ficamos lá um tempo. Meu Deus, a história, olha... Ficamos um tempo nesse local, até que... eu comecei a namorar algumas pessoas, ele ficou bravo, porque nós não tínhamos relação, era impossível, né? Mas aí ele também não gostou, aí ele voltou para a casa da mãe, a mãe compreendeu que ele não era louco, que ele estava apenas tendo uma alucinação por um ácido que ele tinha tomado. E ele voltou à faculdade, terminou, se tornou um geriatra, um grande médico que esteve por aí e tal. O que a gente fazia juntos era ouvir música. Eu ia para a casa dele, a gente sentava e punha música. Ficávamos em silêncio ouvindo. Contemplando a música. Contemplando a música, que foi uma coisa muito... Ou seja, já tem contemplação aí também junto. E o budismo? Então, o budismo ele vai entrar quando eles me levam para o show do Alice Cooper. E no show do Alice Cooper, toda a banda dos Mutantes, e eu junto. E aqui tem um moço fazendo a iluminação do show. Tinha uns canhões, né? E estava ali do lado e a gente começou uma paquerinha. E a Dorinha, que estava muito preocupada com a minha presença, vizinha dela, do Liminha, e que o possível namorado do Liminha ainda estava rondando ali, o menino disse assim, você não quer se encontrar comigo amanhã no Copacabana Palace? Eu falei, não sei. Ele disse, não, vá lá. Me deu, sei lá como eu tinha o telefone dele, ele tinha o meu, eu sei que no dia seguinte a Dorinha me pôs no meu carro, eu tinha um carro, me deu umas roupas para eu ir para o Copacabana Palace, onde eu fui, ele estava na porta esperando. E eu lembro que ele dizia assim, escute, mas o exército está na rua com metralhadoras. Eu já nem via mais. A gente estava tão acostumado com o exército na rua com metralhadora que para nós era comum. Mas para quem veio dos Estados Unidos era um choque. Está acontecendo alguma coisa? Eu falei, não, isso é assim mesmo aqui. E aí que eu percebi, tem uma outra sociedade que está vivendo de outro jeito. Resumindo a história, ele no dia que foi voltar para os Estados Unidos começou a chorar. Eu falei, que isso? Acabei de encontrar essa pessoa, começou a me telefonar desesperadamente que eu fosse para lá, consegui com meu pai, eu queria muito ir para a Índia, consegui para o meu pai, falei, uma passagem, que eu iria para a Índia, né? Mas para chegar primeiro pela Flórida e fui encontrar com ele. E ele trabalhava em iluminação de shows. E eu fiz muitas iluminações de grandes bandas em Tampa, Flórida, mas eu fiquei com ele, enrolando cabos de eletricidade, assistindo vários shows. Uma maravilha, uma maravilha. E tem aquele momento que tudo combina, né? Parece que entra numa harmonia, a música e as pessoas. A mágica acontece. E aquilo foi belíssimo. E aí eu com saudades da filha, tal, visto, casamos nos Estados Unidos para registrar o casamento e ter o green card, tinha que vir para o Brasil. Então viemos para o Brasil, ele tinha cachorros que eram Great Danes, enormes.
Eu pensava que eu estava num circo. Ele tinha os cabelos longos até a cintura, olhos azuis, e tinha umas pulseiras de prata com turquesa. As duas, uma em cada braço. Assim, eu falei, que coisa maravilhosa. E aqueles cachorros, a ração dos cachorros. Eu falei, eu estou num circo, né? Eu estou vivendo agora a vida de um circo, né? Ele era praticamente um personagem, era você um personagem. descrevendo ele assim, bem destoante bem mesmo. Distante. Então, bom, viemos para o Brasil com cachorro. Com tudo. Quer dizer, dinheiro tinha, né? Aham. A primeira teve isso, eu falei, eu vou embora. Fiquei lá um tempo com ele, falei assim, não, eu vou para Nova York porque eu quero ir para a Índia. Então deixa eu fazer meu turnê por os Estados Unidos para ir para a Índia. Cheguei em Nova York, encontrei um homem que tinha o mesmo nome deste, que eu tinha encontrado na Flórida. Era o mesmo nome. Tá. Era um personagem completamente diferente, que trabalhava muito com meditações e com aquele que dizia assim, don't worry, be happy. Uhum. Então ele fazia isso, era um militante do don't worry, be happy. Mas eu fiquei pensando assim, não, mas o outro estava melhor. O rock and roll estava melhor. Gente. Comprei 2 alianças de turquesa, de prata. Foi você turquesa. quem comprou e falou, vamos casar? Mas eu tinha deixado meu dinheirinho num tijolo da parede da casa dele. E ele disse que mandaria o dinheiro para mim pela Western Union. Mas eu sou brasileira, não sei o que é Western Union. Eu falei, o homem vai roubar meu dinheiro, eu vou lá buscar o dinheiro. Só que eu vou levar aliancinha e vamos ver o que dá. Levei a aliança e falei para ele, o que você acha? Ele disse, vamos casar. E nos casamos. Quem nos jogou arrozinho foi a moça que fazia o casamento lá, porque não tinha convidado, não tinha ninguém. Aquela coisa simples ali do momento, só o casal. E aí viemos para o Brasil para registrar. Uma coisa interessante dos Estados Unidos, que ele falou com o senador da Flórida para que me desse o visto, e coisa que nós no Brasil não pensamos em falar com os nossos senadores, né? E os senadores ouvem e falam com o público. E o meu visto saiu porque era verdade, eu tinha me casado com ele, tinha afeto, não era fingimento. Aí ganhei o green card e nisso, enquanto a gente estava no Brasil, o irmão dele teve um acidente com o caminhão que tinha todo o equipamento dele de eletricidade, perdeu tudo porque não tinha feito o seguro que era para ter feito. Tá. Ele volta para lá e diz assim, não tem mais, não podemos mais trabalhar com rock and roll, os contratos foram todos rompidos, estamos fora do mercado. Vão para Califórnia? Eu falei, vamos para Califórnia. E o amigo dele, que era promotor de eventos, estava morando na Califórnia. Só que ele já estava estava mais no cinema, não estava mais no rock and roll. A gente acabou não criando muito vínculo com ele. E fui morar na casa de uma atriz que morava em Hollywood e que tinha uma filhinha. Então ela saía e eu cuidava da filhinha. E o marido furioso, porque nos Estados Unidos babysitter é paga. E que não era para eu cuidar da criança, que não era dar para comida para a criança. Então teve uns atritos lá e conseguimos, nos mudamos finalmente. E eu li um livro, acabamos morando em Hollywood, aquela rua que dá para o sign de Hollywood, na parte baixa, que é a parte onde tem pessoas mestiças. A minha vizinha era loira, casada com um homem preto. Tá. Ele era um americano de olhos azuis, casado com uma sul-americana. E tínhamos cachorros. Então morávamos numa área onde tem a miscigenação. Em Hollywood mesmo. E aí, um vizinho meu eu passeava com o cachorro na rua, e um vizinho muito idoso começou a conversar comigo, me cumprimentar, e me sugeriu que eu lesse um livro que se chamava Ondas Mentais Alfa, que era o grande best-seller da época. Tá. E descobri que quando nós praticamos meditação, ou tomamos ácido, ou nós entramos no estado chamado de alfa. Eu falei, epa, será que é isto? E aí eles entrevistavam um monge zen. E o monge zen dizia assim, porque perguntavam, você pode usar eletrodos num centro de psicologia e induzir o estado alfa, que é o melhor estado da mente humana. Ou você pode ter naturalmente. E o monge dizia assim, por que entrar pela janela? Essa fase mudou minha vida. Por que entrar pela janela? Então eu tenho um nascimento com uma predestinação aparente. Tenho várias experiências de você não pertence aqui, você não é dessa família, você não é daqui, então para onde eu vou? Tanto que a minha poesia favorita era essa, né? Não vou por aí. Conhece essa poesia? Não. O Cântico Negro do José Régio? Eu uma acho joia! Que as pessoas vêm por aqui, me dizem alguns com olhos doces, estendendo meus braços e seguros, que eu os ouvisse, quando me dizem, eu olho com olhos laços, há nos meus olhos ironias e cansaços, e cruzo os braços e nunca vou por aí.
A minha glória é esta, crer desumanidades, não acompanhar ninguém, que eu vivo mesmo sem vontade, com que rasguei o ventre a minha mãe. Não vou por aí. Só vou por onde me guiam os meus próprios passos. Se o que busco saber nenhum de vós respondes, por que me repetis vem por aqui? Prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemoinhar aos ventos e com farrapos arrastar os pés sangrentos a ir por aí. Se vim ao mundo, foi para deflorar florestas virgens e desenhar meus próprios pés na areia inexplorada. O mais que faço não vale nada. Como podem vocês me dar cansados? Tem filosofias e sábios. Sim. Eu tenho a minha loucura. Levanto-a como um facho arder numa noite escura e sinto espuma e sangue cântico nos lábios. Deus e o diabo é que me guiam, mais ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu, que nunca principio nem acabo, nasci do amor, que é entre Deus e o diabo. E termina dizendo, não vou por aí. Não sei para onde vou, mas não. Isso é minha poesia dos 13 anos. Mas é quase uma descrição da sua trajetória de vida, né? Do que acaba, não é? Que acaba sendo a trajetória de vida. Eu acho tão fascinante isso, né? Como esse quebra-cabeça, como você falou, as peças de repente vão se encaixando. Eu não sei quem eu sou, não sei para onde eu vou, eu não me encaixo aqui, eu não me encaixo ali. E aí chego lá em Los Angeles e eu falei, puxa, quem é o Zen? Esse era um monge Zen que falava. Eu falei, eu quero a porta, eu não quero a janela. Eu não quero que alguém me induza, eu não quero o LSD me induzindo, eu não quero nada, eu quero acessar a porta principal. Quero a consciência. E aí fui procurar na lista telefônica, imagine, páginas amarelas, o Zen. Zen Center de Los Angeles, telefonei, tem meditação domingo às 10 da manhã. O velhinho, meu vizinho, falei, vai comigo. Tinha medo, falei, sei lá que é Zen, é um monte de loucos, não sei quem é, ele foi comigo. Eu fui lá e falei, é isso aqui. Cheguei. Ali nasce a Monja Isso é a minha casa. Aqui é o meu lugar, isso achei o meu lugar. Faz quanto tempo? Nossa, mais de 50 anos. Ali nasceu o Monja Coen. E para encerrar, 2 perguntas para encerrar. Queria ficar aqui até a outra encarnação conversando. Eu falo muito, coitado. Não, para com isso. Eu herdei de vocês, já estou descobrindo. Primeiro que eu preciso dizer que é tão maravilhoso ouvir a sua história, porque as pessoas tendem a colocar determinadas pessoas em caixas, mas outras determinadas pessoas em pedestais. Sim. Como você está acostumada a falar sobre as dores e as alegrias de viver, como superar sofrimento, as pessoas não devem ter noção da experimentação que você tem como humana, como bípede. Sim. E ouvir tudo isso me faz te admirar cada vez mais, porque eu consigo enxergar uma pessoa próxima a mim. Porque a gente está tão acostumado a ver pessoas que falam sobre as verdades da vida muito distantes, né? Ela daqui e a gente aqui. E ao ouvir cada pedacinho da sua história, a gente faz isso aqui, ó. Eu falo, ela talvez é mais humana do que eu, porque ela se permitiu ir por caminhos que eu, honestamente, não sei se me permitiria ir por esse caminho. Mas você nunca teve o medo de viver. Então, daquela mulher que chegou 50 anos atrás, naquele lugar, para hoje, como é hoje ser uma das propagadoras do budismo e, por que não dizer, uma das que lutam, porque eu fui numa palestra sua sobre a importância de não desistir de si mesmo quando tudo parecer perdido, que a gente volta na menina que tomou os antibióticos. É isso aí. E hoje você é uma voz contra o suicídio, para que as pessoas entendam que as dores passam. O que mais Monja Coen deseja, ou o que ela deseja para a humanidade depois dessa história e de 50 anos de budismo? Que despertem. É preciso despertar, gente. Não pode dormir, viver a vida assim, meio abobalhado, tem que despertar. A vida é maravilhosa e não precisa de drogas, não precisa se embriagar, não precisa de nada disso, tudo isso é extra. É que a gente fica procurando e não sabe por onde procurar, mas procura em você. A verdade está em nós, o sagrado está em nós. E entrar em contato com essa sacralidade, mas é preciso a procura. Não cai do céu. Não vai bater na sua porta. Não bate, você tem que ir atrás. E tem que procurar pelos meios que conhece, por onde conhece, até que você dá de cara com. E quando você dá de cara, você fala assim, que lindo, que beleza. Achei. A vida é maravilhosa, que bom que eu não morri. E a questão da minha tentativa de suicídio, né? Teve, no momento depois, quando eu vejo a Fábia de novo, eu falei, que bom. A Fábia era meu fio terra.
Então tinha um fio terra ali, tinha uma criança que era muito importante e ela me adorava, eu era a heroína da vida dela. Eu tinha motocicleta, foi uma das primeiras mulheres em São Paulo a comprar motocicleta, então ela queria que eu levasse ela para a escola para ficar descabeladinha. Cabelos ao vento. Então... Mas, agora para encerrar mesmo, falando em Fábia, as poucas pessoas sabem que além de mãe, você já é avó e bisavó. E bisavó. E essa maternidade, porque é um fio, né? Mãe, filha, mãe, vó, bisavó. O que mudou na sua vida depois de tudo isso? A delícia dos bisnetos tem um deles. O primeiro que eu vi, o primeiro parto da minha vida foi o parto do meu bisneto. Foi na minha casa, no templo. E eu fiquei assistindo, eu estava do lado de fora da porta, eu estava com o pé quebrado, não podia entrar, e a menininha com as perninhas abertas assim, virada para a porta, a parteira jogando óleozinho nela, e a cabecinha que vinha e voltava, e sai esse ser humano maravilhoso. E eu rezei, né, porque na hora que você não pode fazer nada, a gente reza, né? Então ele nasceu abençoado. E para mim é uma delícia encontrá-los, eles moram em outra cidade, de vez em quando eu os vejo, e o mais novinho que olha para mim e faz cafuné. Eu chego, ele fica passando a mão na minha cabeça. Aí ele chegou, outro dia pegou e disse, Bibi, eu sou Bibi, você é tão molinha. E tem essa ternura, né? E como monja mesmo, eu saio na rua e as pessoas, monja, oi monja. E é com ternura. Com carinho. E vem quer me agradecer. Monja, você me tirou, estava numa depressão, pensei em me matar, não me matei por sua causa. E uma vez um homem até disse, eu ia matar uma pessoa, não matei por sua causa. Uau. Eu falei, então, o que eu estou falando e fazendo está funcionando. Porque a ideia é essa, acorda, desperta, não há nada pelo qual matar ou morrer. A gente vive pelas coisas que acredita e vive sendo a transformação que a gente quer no mundo, que não é de violência, não é de abuso, é de afeto, de inclusão, de respeito à vida. Para terminar mesmo, eu falei isso várias vezes, já que o programa é Intimamente, o que é intimidade para Monja Coen? Somos nós aqui conversando. É? Nunca falei com tanta intimidade, você me abriu. Para! É porque mamãe, tá vendo? A mamãe sempre fala as coisas no vídeo. Obrigado. Eu ia perguntar se existia alguma coisa, mas depois de tudo que eu ouvi, você já se abriu de uma já maneira falei que nem tanto. eu esperava. Nem eu. Por isso. Sério? É o dom que ela me passou, tá? É o dom que ela me passou. Obrigada. Obrigado por tudo. É uma honra. Uma bênção estar com você. Para mim também. Que muitos se beneficiem do seu programa e dessa intimidade. Que as pessoas acordem, despertem. E que a gente descubra que o outro tem uma história tanto quanto ou mais, por mais caminhos diferentes, somos todos bípedes tentando encontrar as nossas consciências e verdades dentro de si. Isso né? mesmo. Para um mundo de paz.